O que é a salvação? O que preciso fazer para ser salvo? Essa pergunta é muito importante e hoje ela será respondida. Para começar a respondermos, vamos ler João 3, do versículo 16 ao 21, que diz: Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal, pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. O pecado leva à morte, como dito em Romanos 6, versículo 23. Mas ao invés de Deus permitir a nossa morte, ele entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar e ele nos oferece a salvação de forma gratuita, pois Jesus já morreu por nós. Mas precisamos entender que esse sacrifício não alcançou todas as pessoas. Isso porque é necessário nos arrependermos dos nossos pecados e aceitar Jesus como nosso Senhor. Quando fazemos isso, somos salvos da condenação, mas muitas pessoas preferem ficar no pecado. Jesus deseja que todas as pessoas sejam salvas, mas ele não quer que o aceitemos em nossa vida por medo ou pressão, mas sim por amor. Um dia ele contou uma história para ilustrar esse amor. Essa parábola está em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Nessa história, há dois filhos. O mais novo que representa que vive no pecado de forma clara, também há o filho mais velho que representa pessoas que fingem não viver no pecado e até muitas vezes tentam praticar algumas coisas que Deus pede, mas não fazem isso por amor. Para ficar claro, pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o problema é que não é possível nós mudarmos só por uma ordem nossa, por exemplo. Então que eu ame a Deus acima de tudo. Isso não funciona. A única forma é entender o quanto Deus nos ama. Mais à frente na história, vemos que o filho mais novo pega a parte dele da herança e gasta tudo de forma irresponsável em um país muito distante da casa de seu pai. Então, quando ele está passando fome e necessidade, ele lembra que na casa do pai dele havia comida de sobra. Então, ele pensa em voltar e pedir perdão ao seu pai e se tornar um empregado, já que os empregados eram alimentados, e ele volta, pede perdão ao pai dele e o pai o recebe como se nada tivesse acontecido, mesmo ele tendo gastado todo o dinheiro de forma irresponsável e tendo desejado a morte de seu pai. Ele evidenciou esse desejo quando pediu a herança antes do tempo, e na época que Jesus contou a história fazer isso, era desejar a morte do Pai. Então precisamos entender que Deus nos ama e Ele quer que nós tenhamos uma vida completa. E de fato, só há vida completa e salvação em Jesus. Sem Ele nada faz sentido e nunca será possível preencher esse vazio com outras coisas. Jesus te chama hoje para lhe entregar a salvação. Se você aceitar, fale isso para Deus com fé. Deus me perdoe por todos os meus pecados. Eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Se você fez essa oração com fé, agora você tem a salvação. Agora você está do lado de Jesus, que é o lado vencedor. Haverão guerras inevitáveis contra o pecado, mas lembre-se, o pecado não vale a pena. Ele pode parecer bom, mas ele traz a morte. Jesus é a sua força. Se você errar, peça perdão e abandone o erro. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Malha, se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá com a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Nesse versículo, vemos que Deus é fiel e justo para perdoar quem se arrepende. Peça a Ele ajuda, leia a Bíblia
Ele nunca dirá nada que a Bíblia não aprove. E nunca esqueça, você é filho amado de Deus. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, está escrito: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Viva essa nova vida que Jesus tem para você e não se preocupe com o passado, pois o que importa é daqui para frente. O que é a salvação? O que